agora iremos entrevistar uma pessoa ilustre, o nosso pastor Carlos Júnior. Então, chegou aqui o nosso pastor Carlos Júnior, nosso entrevistado. Vamos começar. Qual é a sua música favorita? Minha música favorita? Bom, duas. Uma nacional, uma internacional. Nacional eu gosto de Vou Me Lembrar, do Resgate. E internacional eu gosto de More Than a Man, do Striper. Qual a sua comida favorita? Italiana, lasanha, feita pela Sara Pausini e, claro, a macarronada da minha esposa, Andréia. Sua cor favorita? Amarelo. Quanto tempo está casado com a pastora? 16 anos. 16 anos e alguns meses, que eu não vou lembrar agora a data exata. Sabe a data de namoro com a pastora? Boa pergunta. Eu comecei a namorar com a pastora. Eu não vou saber a data, mas eu vou saber o dia, mas eu vou saber o mês. Foi em março de 2000 e foi depois do acampamento de carnaval que nós realizamos na Fazenda Campo. Por que torce logo pro Corinthians? Porque em 1984 eu fui em São Paulo, minha mãe foi em São Paulo, e chegando lá me levaram no jogo do Corinthians contra o Flamengo. E aí eu vi a torcida do Corinthians, aquela coisa maravilhosa, o Corinthians ganhou de 4-1, e eu vi Timão, me apaixonei e ficou. É Corinthians, é nós. Se arrepende de algo na sua vida? Não me arrependo de não ter conhecido Jesus antes, de não ter entregado a minha vida para Jesus antes. Me arrependo de algumas coisas que a gente faz por falta de experiência. Mas, no geral, não me arrependo de nada. Eu só me arrependo dos meus pecados. Me arrependo realmente de não ter conhecido Jesus, né? Antes. Se tem um céu, só um céu, e só um inferno, por que existem tantas denominações de igreja? Boa pergunta, que merece uma bela resposta. Bom, existem tantas denominações porque o ser humano, ele quer interpretar a Bíblia da forma que dele. Eles esquecem que a Bíblia, o melhor da Bíblia é Jesus. Então é por isso que tem tantas denominações, tantas igrejas. As pessoas, elas querem interpretar a Bíblia não para que as pessoas sirvam a Cristo, mas a grande maioria delas querem que as pessoas sirvam a elas próprias. Então é por isso que tem tanta gente, tantas denominações, mas isso é um plano de Deus, sabe? Deus, ele permite essas coisas acontecerem. Deus, ele permite que... eu também tinha essas mesmas dúvidas que você, mas ao longo dos anos eu fui amadurecendo e fui vendo que isso também é um plano de Deus. Deus permite essas coisas acontecerem, mas não precisaria de tantas igrejas, tantas denominações, porque no céu só existe uma, a que são os remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Mas lembrando, quando você for ler a Bíblia, leia a Bíblia não com o olhar da sua denominação, mas a gente tem que ler a Bíblia conforme o olhar de Jesus, porque Jesus é o melhor que tem na Bíblia. Beleza? O que o senhor acha sobre a tal cura gay? O que eu acho quanto à cura gay? Isso deu pano pra manga, né? E aliás, eu acho que uma tremenda de uma bobagem. Quero deixar uma coisa bem clara. Eu sou contra o homossexualismo, sou contra. Mas amo amigos que eu tenho homossexuais. Nós temos que entender que homossexualismo é pecado diante de Deus, segundo a palavra de Deus. Só tem uma forma de transformar o homem. Não é psicólogo, não é médico, não é pastor, não é padre, não é ninguém que vai fazer isso. A única pessoa que pode mudar um homem afastado de Deus é o próprio Deus. E isso acontece através da metanoia. Marcos 1,15. E disse Jesus: credes no Evangelho, arrependam-se, tenham metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Então a questão da cura gay, para mim, é mais mídia,
é criar um ódio entre evangélicos e não evangélicos, a comunidade LGBT, que eu também não tenho nada contra. Aliás, vão lá para o Querol Barra do Jucu, vão ser muito bem recebidos. Eu só quero falar uma coisa para vocês. A pessoa pode ser gay sendo evangélico? Pode. Pode. A pessoa pode caminhar com um crente, um pastor, sendo gay? Pode caminhar. Agora, a pessoa tem que entender que quando o evangelho entra, tudo aquilo que não agrada a Deus sai. Se isso não agrada a Deus, ele vai ter que deixar. Tudo tem a sua consequência. Tudo tem as suas consequências. Mas ele vai deixar não porque eu estou impondo ou porque um psicólogo vai fazer um tratamento. Isso até é algo assim, algo até pejorativo e também assim, até maligno. Um psicólogo vai tratar de um gay. Não. Os hospitais do Brasil não conseguem curar nem os enfermos que estão ali, vão se preocupar com gay. Então, a pessoa que quer seguir a Cristo, ela tem que entender que ela não vai ter a mesma vida que estava vivendo. Ande com Jesus, ande com o Evangelho e a vida dele vai mudar. Sou totalmente contra esse negócio de cura gay. O único que pode mudar isso é Jesus através da metanoia. Tá bom? Qual foi o seu momento mais difícil em seu ministério? O momento mais difícil no meu ministério, sem dúvida nenhuma, foi quando um jovem que a gente acolheu, chamado Jonathan, o apelido dele era Ratão, ele chegou à nossa comunidade, ele era muito louco, ele era muito pirado e viciado em crack, mas com uma alegria maravilhosa. Ele se entregou a Cristo e ele estava caminhando com a gente na graça de Deus, mas devido ao flagelo das drogas, as sequelas que as drogas fazem com o ser humano, ele tirou a sua própria vida. Então ali foi um momento muito difícil, ver uma pessoa que a gente estava discipulando, ver uma pessoa que a gente estava lutando para estar mais próximo de Cristo, ele tirou a sua própria vida por um momento talvez de uma paranoia, de uma loucura. Ele deixa muitas saudades, foi um momento muito difícil, até porque muitas pessoas depois falaram que ele estava ficando doido, por ele estar na igreja, por ele ter se convertido, estar conosco, né? A gente ouviu algumas coisas que não foi... Isso é o que deixa a gente mais triste ainda. Foi um momento muito difícil, muito, muito, muito mesmo, muito complicado. Mas tenho absoluta certeza que Deus tem o controle de tudo. A gente conseguiu superar isso e foi uma experiência que a gente leva para ajudar outras pessoas também. Tá bom? O que você acha de tantos pastores que estão desonrando o nome de pastor? Ó, pergunta difícil, hein? Bom, existem dois tipos de pastores. Existe o pastor, que é aquele que cuida das ovelhas, e existem os pastores que são apenas gestores de negócio da religião. Eu procuro ser o pastor que cuida de ovelhas. O pastor nada mais é, eu não sou melhor do que você, não tenho nenhum privilégio a mais que você tem. A minha função e a minha missão como pastor é solucionar dúvidas, como eu estou fazendo aqui agora, conversando com você, discutindo sobre o Evangelho, falando de algumas coisas, explicando algumas coisas. Essas pessoas que denigrem o nome de Jesus, elas estão procurando a sua própria sepultura. Lamentavelmente, muitos pastores hoje estão perdendo o seu ministério, perdendo suas famílias, perdendo o chamado que Deus deu por causa de dinheiro, por causa de mulheres ou por causa de homens, no caso for pastoras, estão perdendo o foco principal, que é a graça de Deus. Então, o que eu posso dizer é apenas isso. O que eu posso dizer é que esses pastores, não esse pastor que está aqui, que é um homem de Deus, abençoadíssimo, né? Pastor Mauro de Oliveira.
E aí, gatão? Mas esses que estão aí sofrendo, fazendo o Evangelho de Deus, de Cristo sofrer, eu só lamento por eles. Só isso. Qual foi a sua primeira reação quando soube que ia ser pai? Nossa! O Carlos Daniel foi concebido em outubro de 2004. Então, em novembro de 2004, no início de dezembro, a gente descobriu que estávamos grávidos, né? Eu e a pastora. Foi maravilhoso, né? Primeiro filho. Perdão, a gente tinha perdido um filho antes. Então o Carlos Daniel foi o segundo filho. Foi maravilhoso. Ele nasceu no dia 18 de julho de 2005. Foi numa segunda-feira, 3 horas da tarde. E ele trouxe muitas alegrias, trouxe bênção para nós. Da mesma forma o Davi Elias, que também foi concebido numa mesma época, mais ou menos. Tanto que ele nasceu 10 dias depois, né? No dia 28 de julho de 2009. E foi muito bacana. Eu me lembro que no dia que a gente foi fazer uma ultrassom de 4D do Davi Elias, a médica que estava fazendo ficou espantada porque a foto do Davi tinha mais ou menos, estava quase para nascer, faltava acho que mais ou menos um mês para nascer. A foto do Davi era idêntica do Carlos Daniel, muito parecida. Ela falou, na hora que ela olhou a foto e viu o Carlos Daniel do meu lado, ela falou, nossa, ele é a cara do irmão. Então foi muito bacana, foi muito emocionante. O segundo nascimento também do Davi Elias. Ter filhos realmente é a grande bênção, a grande dádiva que Deus dá para nós. E eu amo muito o Carlos Daniel, o Davi Elias. Apesar que são muito bagunceiros, mas eu amo demais. Quando e o que te fez virar pastor? Olha, eu fui apresentado ao obreiro no dia 20 de setembro, fez 17 anos agora, ontem, né? Fui apresentado ao obreiro no dia 20 de setembro de 2000, lá na primeira igreja de Cutuquara. E desde quando eu aceitei Jesus, eu não tive outra. Isso aconteceu em novembro de 91. Eu não tive dúvidas que o meu chamado era pastorear, ganhar vidas para Cristo. Eu nasci para isso, não me vejo fazendo outra coisa mais. E é um chamado, não tem como você explicar isso. É um chamado sobrenatural. Você nasce com isso. É como um músico, é como um jogador de futebol. Então, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser pregar o Evangelho, em ajudar as pessoas, servir a Cristo. Pastor é um privilégio, é uma honra. Tá bom? Quando formos arrebatados, lembraremos da nossa vida na Terra? Boa pergunta, todo mundo faz essa pergunta, né? Olha, eu acredito que sim. Nós vamos lembrar sim da nossa vida aqui na Terra. Principalmente das pessoas, principalmente... Vou te fazer uma pergunta. Quando você chegar no céu, você vai querer encontrar, por exemplo, Davi? Sim. Paulo? Sim. Pedro? Jesus? Então como é que você sabe dessas pessoas? Como é que você vai saber dessas pessoas se você conheceu a história delas aqui? Aliás, você nem conheceu essas pessoas, né? Só conhece pela Bíblia. Aí quando você chegar no céu, você quer conhecer essas pessoas como? Ainda mais eu e você, que a gente já se conhece, já se fala todo dia na igreja, a minha esposa, meus filhos. Claro que nós vamos conhecer. Agora, é claro que nós não teremos uma atitude humana. Nós não teremos mais o pecado. Então, a tristeza, a mágoa,
as lágrimas, elas não vão rolar. A gente vai saber que algumas pessoas não vão estar conosco, sim, amigos nossos, parentes nossos, sim, mas isso já ficou para trás. Essas coisas vão ser coisas do passado. Eu acredito que sim, nós vamos lembrar de tudo, sim, tá bom? Qual é a importância do batismo cristão? Olha, o batismo, ele tem a sua importância num ato simbólico. Na verdade, o que Cristo quer de nós é que nós sejamos novas criaturas através do batismo com o Espírito Santo, que é a conversão, que nós chamamos de metanoia, arrependimento. É a mudança de mente, é a mudança de postura, é a mudança de vida. Quando você tem essa concepção do Evangelho, esse poder que está escrito em João capítulo 3, que vem do alto, você é cheio do Espírito Santo, automaticamente você quer se batizar nas águas. Porque o batismo, ele é algo simbólico, esse batismo. Esse batismo é o batismo de João, é o batismo do arrependimento. Se o batismo nas águas não fosse importante, por que Jesus teria se batizado? Se o batismo nas águas não fosse algo irrelevante, se fosse algo irrelevante, por que Cristo ordenou aos discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo com que as pessoas vivam essa nova vida? O batismo nas águas, ele é de muita importância, mas ele só tem importância, ele só tem validade quando a pessoa aceita Jesus verdadeiramente, porque senão vai se transformar apenas em um banho, vai se transformar apenas em um mergulho numa piscina, num rio, numa piscina, onde quer que você, num tanque, onde quer que você faça esse batismo. O mais importante é você ter a sua vida mudada através do Espírito Santo, que é o batismo que vem do alto, aonde você vai desenvolver o fruto do Espírito. E as águas é a consequência disso, que gera a graça, e a graça gera o compromisso. E eu tenho o compromisso de me batizar nas águas, de realmente mostrar para todos que eu estou arrependido dos meus pecados. Um ato, é um símbolo do arrependimento da sua velha vida, e agora você está com uma nova vida em Cristo Jesus. Tá bom? Para finalizar, a última pergunta. Como é ser um pastor? Como é ser um pastor? Rapaz, pastor, bom, pra mim é a melhor coisa do planeta, né? Apesar das injustiças, da ingratidão, das perseguições, dos preconceitos, das cobranças, é muita coisa, mas é bom demais. Vou dar um exemplo pra vocês. Esses dias eu tava meio pra baixo, aí eu chegou uma carta do correio pra mim. Uma carta do correio para o pastor Carlos Júnior. Eu abri a carta. Uma ovelha minha mandou uma carta para mim, entendeu? Falando que eu sou como pai para ela, que ela me ama, que eu também, que eu faço parte da vida dela. Aí eu li a carta dentro do carro e eu comecei a chorar, tá bom? Então assim, isso é ser pastor. Pastor é a melhor coisa que tem, porque você é ajudado, você ajuda, você serve as pessoas. É muito bom. Acabei de agora, eu vim aqui dar entrevista aqui para vocês, e eu estava fazendo uma visita agora para uma ovelha que está chegando na nossa comunidade, na loja. Aí chegando lá, a gente está orando lá na loja, ela desabafando, porque ela tá triste por causa do comércio, a crise que está no Brasil. E ela, mesmo assim, ela vai, tira uma bolsa e me dá uma bolsa de presente. Eu falei que não posso aceitar. Ela falou, não, eu quero te abençoar, porque o senhor é uma pessoa tão boa, tão bacana. Cada palavra que o senhor traz no altar é para edificar nossas vidas. Então, ser pastor é muito bom. Apesar de todas as dificuldades do planeta, como não é fácil, a classe pastoral hoje não está sendo respeitada, mas ainda os pastores, ainda vale a pena ser pastor,
ainda vale a pena ser profeta, ainda vale a pena realmente você ajudar o próximo. E é isso, eu estou muito feliz. Um recado que você deixaria para os juniores? Bom, galera dos juniores, eu amo muito vocês, eu estou muito feliz com o que vocês estão desenvolvendo, crescendo, essa unidade de vocês. Eu espero que vocês continuem assim, na graça de Jesus, respeitando pai e mãe, lendo a palavra, crescendo a cada dia na graça e na comunhão do Espírito Santo. E vocês podem contar comigo para o que der e vier, porque eu amo muito vocês. Vocês são a minha prioridade e eu quero assim muito poder estar nos cultos, poder ver vocês crescendo. Então pode contar comigo sempre, tá bom? Grande beijo, amo vocês. Valeu pela entrevista. Lembre-se de quem bebeu do fel amargo de uma taça, que ainda existe quem torça pra assistir uma desgraça. E dos fariseus, que é nosso, e o pior, e dos mercenários que cobram pra nos dar o que é de graça. Lembre-se de quem das entranhas do seu povo, que valemos mais do que o mundo inteiro com o seu ouro, que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre. E aí galera, meu nome é... eu preciso estar olhando pra ele ou pra câmera. Alto como? Fala alto, pra sair no microfone aqui. Eu já falo alto. Alto como? Falar o som da sua voz alto. O som da sua voz alta. A gente pode ir? Pra onde, mano? Começar o trem. Tá pegando a folha? Não, tô só pegando o rosto e o braço. O show.